Olá! Você está no minicurso Breve Panorama da Literatura de Angola, que faz parte da programação do Silas. Meu nome é Daiane Argentino. E eu sou o Suélio Pereira. Iremos conduzi-lo nessa jornada. Seja bem-vindo. Língua mãe. Volto a ser pequeno como dantes para ir para a escola, onde aprendi os números e as letras, as ciências e as línguas. Mas desta vez não aprenderei nem letras, nem línguas, nem ciências, nem números. Aprenderei a ouvir o povo das sanzalas, dos dongos dos rios, das canoas do mar, nos museques e no morro da Maianga, as velhas contando coisas de outras eras. Que me interessa saber a língua de Voltaire, de Goethe e de Shakespeare, se não sei o cantar das glebas negras, se não sei o dizer dos marimbeiros, os tocadores de tingufos e quiçantes, quando entro calado pelos quimbos, e o dizer compassado dos batuques, os cantos ritmados das macembas, as histórias do povo e as lendas do passado? Esse poema de Henrique Guerra é muito bonito. Ele nos convida a parar e escutar. Escutar a voz do povo em seus vários espaços, desde as sanzalas até os museques e no Morro da Maianga. Escutar o cantar das glebas negras e as cantigas ritmadas das macembas compassadas dos batuques. Escutar narrativas e as lendas do passado, enfim, escutar Angola, a sua população, a sua história e as suas tradições. Os versos do poeta vão ao encontro ao que propõe este minicurso, apresentar um pouco da literatura deste país, a fim de abrir caminhos para que ela possa ser escutada nas suas diversas veredas, essencialmente a da poesia. Angola, oficialmente República de Angola, é o sexto país africano de maior dimensão, com uma área de 1.246.700 km², sendo uma costa de 1.650 e uma fronteira terrestre de 4.837 km. A República de Angola fica situada na costa ocidental da África Austral, a sul do Equador, cujo território principal é limitado a norte e a nordeste pela República Democrática do Congo, a leste pela Zâmbia e a sul pela Namíbia, e a oeste pelo Oceano Atlântico. O território de Angola inclui também o enclave de Cabinda, através do qual faz fronteira com a República do Congo, a norte. O país está dividido em 18 províncias, cujos principais centros urbanos, para além de Luanda, são as cidades do Huambo, Lobito, Benguela e Lubango. As províncias estão divididas em municípios, que por sua vez se subdividem em comunas, bairros e ou povoações. A poesia de Angola é uma realidade riquíssima e viva, tão rica e viva que em seu seio são desenhadas as mais variadas colorações das línguas, memórias e tradições que compõem a nação. Mas não somente. A poesia escrita neste país também é uma poesia que socialmente enquadrou e serviu a fins sociais, quanto preciso. Ela esteve e está presente em quase todas as manifestações, movimentos e lutas ocorridas em Angola, sempre revelando ideias e opiniões daqueles que da pena tomavam. Assim, desde simples e equilibradas construções até as extremas apurações e lapidações na palavra, na linguagem, a poesia de Angola sempre procurou embebedar como matéria-prima suas raízes na terra, no povo e nas suas memórias. Ao longo de anos, como uma testemunha dos tempos, do tempo, das gerações, a poesia seguiu seu caminho, em alguns momentos mais debilitada, em outros revigorada e com plena força. Mesmo assim, deixa sua marca ao ser um fruto da época e do contexto sócio-histórico. Enfim, nos versos encontramos Angola, ou melhor, lemos Angolas, no plural, pois nos mais diferentes modos de sua elaboração, a poesia está a refletir as esferas do social, político, econômico, cultural, isto é, a representar o humano. Também encontramos nas poesias angolanas temas universais, tais como o amor e a morte,
a paz e os conflitos que o homem pode experimentar no seu estar nesse mundo. É a partir dessa relevância da poesia que trazemos as reflexões de Antônio Cândido sobre a criação artística, ou melhor, sobre a literatura. Com uma aguda percepção, Cândido revela a importância essencial da literatura para a sobrevivência humana. Assim, ao comparar literatura e sonho, ele nos diz, abre aspas, podemos dizer que a literatura é o sonho acordado das civilizações. Portanto, assim como não é possível haver equilíbrio psíquico sem o sonho durante o sono, talvez não haja equilíbrio social sem a literatura. Deste modo, ela é fator indispensável de humanização e, sendo assim, confirma o homem na sua humanidade, inclusive porque atua em grande parte no subconsciente e no inconsciente. Fecha aspas. Ainda nas sábias palavras de Antônio Cândido, abre aspas, uma sociedade justa pressupõe o respeito dos direitos humanos e a fruição da arte e da literatura em todas as modalidades e em todos os níveis, e é um direito inalienável, fecha aspas, do sujeito, principalmente daqueles que estão em pleno processo de desenvolvimento cognitivo, como é o caso das crianças e dos adolescentes. Pensando, então, em proporcionar esse enriquecimento, é que trazemos esse breve panorama da literatura de Angola. Assim, colaborando com os professores, também promovemos e difundimos o saber literário, artístico e poético dessa nação para as salas de aulas brasileiras. A minha terra. Vi as belezas da tua terra sem igual. Verei muito do que encerra o teu lindo Portugal. E se invejo a lindeza da tua terra, a beleza, também é bem portuguesa a minha terra natal. Também invejo o Brasil sobre as águas a brilhar, nesses campos mil a mil, nesses montes da além-mar. Invejo a formosura desses prados de verdura, inspirando com doçura o poeta a decantar. A autoria desse poema é de José da Silva Maia Ferreira, escritor nascido em Luanda, Angola, no ano de 1827 e falecido no Rio de Janeiro, aqui no Brasil, em 1881. As duas estrofes lidas anteriormente são do poema A Minha Terra, que compõe o livro Espontaneidades da Minha Alma, às Senhoras Africanas, de 1849. Obra considerada por alguns teóricos como a primeira da literatura angolana impressa após o advento da prensa no país. Entretanto, essa obra não pode ser apontada como uma obra percussora, já que não teve repercussão em outros escritos literários seguintes. Espontaneidades da Minha Alma apresenta uma coletânea de poemas dedicados às senhoras africanas e que mantém diálogo com a poesia brasileira, principalmente com Gonçalves Dias. Embora possa ser visível o paralelo entre esse poema e Canção do Exílio, os versos de Maia Ferreira, exteriormente ao célebre poema de Gonçalves Dias, temos em contrapartida um sentimento inverso ao do poeta brasileiro. Os versos de Maia Ferreira não exaltam a terra e a paisagem natural de Angola, como faz a poesia de Gonçalves Dias com o Brasil. Percebemos, pelo contrário, no poema de Ferreira, a inferiorização da nação angolana, da sua beleza, principalmente quando é posta em comparação com Portugal, a nação colonizadora, como é perceptível nos versos. O teu lindo Portugal, e se invejo a lindeza da tua terra, a beleza. É possível dizer que essa inferioridade esteja associada historicamente ao que Alfredo Bosch chama em seu livro Dialética da Colonização de luta permanente entre colonizador e colonizado. O colonizado se sente inferiorizado diante da colônia, acreditando que dela vem o poder e em todas as coisas é superior. Observamos também, em A Minha Terra, a valorização do Brasil e da sua natureza. O eu lírico sente inveja dos nossos campos, montes e prados de verdura, que inspiram, com doçura, o poeta a decantar. Entretanto, algumas vezes, o poeta deixa transparecer um breve sentimento pela sua terra natal, como em, abre aspas,
Também é bem portuguesa a minha terra natal. Fecha aspas. Portanto, sua poesia forma-se num misto de valorização e minimização da onde nasceu e da qual está distanciando. Negra, negra, como a noite de uma terrível tempestade, mas linda, mimosa e bela como a mais gentil beldade. Negra, negra, como a asa do corvo mais negro e escuro, mas tendo nos claros olhos o olhar mais límpido e puro. Negra, negra, como o ébano, sedutora, como Fedra, possuindo as celsas formas em que a boa graça medra. Negra, negra, mas tão linda com os seus dentes de marfim. É como uma mistura de escuro, como a noite de uma horrível tempestade, como a asa do corvo mais negro e escuro, e claros olhos, o olhar mais límpido e puro, que Gonçalves Dias Cordeiro da Mata constrói a sua musa nele. Uma combinação de gentil beldade, olhar puro e límpido, formas sedutoras e celsas e com dentes de marfim. Entretanto, se atentarmos para a primeira estrofe, quanto para a segunda, observamos o uso da partícula adversativa mas. Este termo na poesia reflete uma sociedade que durante muito tempo foi subjugada, rebaixada e inferiorizada por completo pelo colonizado, o que vai, portanto, reproduzir em seu seio indivíduos e gerações que se veem como inferiores. E, mesmo que essa realidade seja refratada e diluída pelo tempo e pelas descendências futuras, ela permaneceu inconscientemente ou conscientemente presente em muitos planos da sociedade angolana, como demonstrou os versos declamados. Enfim, a condição do negro, sua identidade social, é, senão um construto elaborado por uma alteridade existente em relação ao branco dominador. Essa alteridade é, inclusive, um artifício patrocinador do estado de inferioridade imposta a esse grupo étnico. Como nos diz Franz Fanon e Renato da Silveira, no livro Pele Negra, Máscaras Brancas, o homem negro esteve, ou está, intimamente mais próximo do conceito de mal nas variadas sociedades europeias. Todavia, é notório no poema do pai da literatura angolana, como é conhecido Cordeiro da Mata, a exaltação da beleza da mulher negra de uma forma muito particular, justamente num período em que o homem negro pelo mundo afora era discriminado e selvaticamente desvalorizado. O escritor constrói seus versos com arquitetura e textualidade simples, rimas, métricas, metáforas e símbolos naturais de sua região, e Colhe e Bengo, procurando sempre também exaltar o corpo e o feminino. Foram com esses sentimentos muito nobres em relação aos valores da terra e burilando a sua escrita que Cordeiro da Mata, num contexto radicalmente hostil às independências africanas, produziu a sua obra Alma Lembranças, de 1884, do qual retiramos a poesia aqui lida. Passemos agora para outro ponto importante a destacar na história da literatura angolana. O Brado de 1948, Vamos Descobrir Angola, que tinha como objetivo romper com o tradicionalismo cultural imposto pelo colonialismo, debruçar-se sobre Angola e sua cultura, suas gentes e seus problemas, atentar para as aspirações populares, fortalecendo as relações entre literatura e sociedade, conhecer profundamente o mundo angolano de que eles faziam parte, mas que não figurara nos conteúdos escolares aos quais tiveram acesso. A imagem que você está vendo é do texto utilizado por Mário Oliveira em palestra no Instituto Dom Luiz, onde o poeta recupera o momento histórico do Brado. Este Brado, que foi reiterado pelo movimento dos Novos Intelectuais de Angola, de 1950, foi responsável pela publicação da Antologia dos Novos Poetas de Angola e das revistas Mensagem, A Voz dos Naturais de Angola, publicada em 1951 até 1952, bem como a revista Cultura,
com uma publicação também de 1957 a 1961, e que veremos a seguir. Nessa época é curioso observar como Costa Andrade aponta as ligações entre as literaturas brasileiras e angolana, em suas próprias palavras, abre aspas. Entre a nossa literatura e a vossa, amigos brasileiros, os elos são muito fortes, experiências semelhantes e influências simultâneas se verificam. É fácil ao observador corrente encontrar Jorge Amado e os seus capitães de areia nos nossos escritores. Drummond de Andrade, Graciliano, Jorge de Lima, Cruz de Souza, Mário de Andrade, Solano Trindade e Guimarães Rosa têm uma presença grata e amiga, uma presença de mestres das jovens gerações de escritores angolanos. Fecha aspas. No que diz respeito à revista Mensagem, ela é considerada como a voz dos naturais de Angola, porta-voz do movimento dos novos intelectuais de Angola, e trazia em si a temática que ia de encontro a tópicos que viriam a caracterizar a poética que existe até hoje, tal como a da valorização do homem negro africano e de sua cultura, de sua capacidade de autodeterminação, bem como a reiteração da nação africana, que se antevia como Estado com autoridade e experiência própria. A poesia dessa época era marcada pelo protesto colonial, sem deixar de ser humanista e social. Já a revista Cultura, publicada até 1961, e com a sua publicação faz com que o protesto anticolonial tome uma feição muito mais direta, revelou a existência de novos poetas, tais como Antônio Cardoso e Costa Andrade. A revista Cultura teve 13 números nos 4 anos de sua duração, e dela participavam escritores de renome como Agostinho Neto, Costa Andrade, Carlos Hervedosa, Ermelinda Pereira Xavier, Luandino Vieira e Oscar Ribas. Além do posicionamento contra o colonialismo, a revista colaborou para o desenvolvimento de uma temática que tem a ver com a evocação e a invocação da Mãe Pátria, da Terra Grande da África, apontando para temas da identidade, da fraternidade, da terra angolana como pátria de todos, negros, brancos e mestiços, além do tópico da alienação, sobretudo a que respeita ao estado de espírito do branco nascido e criado em Angola. Dessa forma, as duas revistas marcaram o início da poesia moderna de Angola, pois uma pleiade de escritores participaram das suas várias edições. Em relação aos escritores que colaboraram no primeiro número de Mensagem, estão Mário Antônio, Agostinho Neto, Viriato da Cruz, Alda Lara, Antônio Jacinto e Mário Pinto de Andrade. Assim temos, graças a essa geração advinda do Brado, uma poesia de fundo emocional, que permite a descoberta de Angola, bem como de suas origens, as suas tradições e os seus mitos. Maria Nazaré Soares Fonseca e Terezinha Taborda Moreira apontam que, abre aspas, a poesia adquire uma intencionalidade pedagógica e didática. Com ela, tenta-se recriar África e Angola, os valores ancestrais do homem africano e de sua terra, bem como ensinar esse mesmo homem a descobrir-se como individualidade. Essa poesia põe em prática a reposição da tradição oral, onde as próprias línguas nacionais ocupam um espaço importante. É, numa palavra, a poesia da angolanidade. Como citamos, as revistas Mensagem e Cultura contaram com textos de vários autores. Apresentamos agora a Alda Lara, que foi uma escritora que contribuiu com a revista Mensagem, sendo de sua autoria o poema a seguir. As belas meninas pardas são belas como as demais, iguais por serem meninas, pardas por serem iguais. Olham com os olhos no chão, falam com falas macias. Não são alegres nem tristes, são apenas como são todos os dias.
E as belas meninas pardas estudam muito, muitos anos. Só estudam muito, mais nada, que o resto traz desenganos. Sabem muito escolarmente e sabem pouco humanamente. As belas meninas pardas dão boas mães de família e merecem ser estimadas. Escrito por Alda Ferreira Pires Barreto de Lara Albuquerque, ou simplesmente Alda Lara, o poema intitulado As Belas Meninas Pardas integra o livro Poemas. Percebemos, após a leitura dos versos, que o sujeito poético se sente desiludido com o comportamento das belas meninas pardas, como denota o uso da ironia em todo o poema, exatamente para expressar o seu descontentamento perante a situação que expõe. No entanto, ele também faz o retrato dessas mulheres. São belas como as demais, iguais por serem meninas, pardas por serem iguais. Fecha aspas. Dessa forma, é trazida à tona pelo sujeito poético a questão da miscigenação, no primeiro plano, para caracterizar essas mulheres, diferenciando-as das outras, pois o único fato que as assemelha é efetivamente o gênero. A segunda estrofe, diferente da primeira, tem um tom melancólico, penoso. O eu lírico, fazendo um retrato interior e psicológico, descreve o comportamento e a maneira de ser das meninas, como é evidente nos versos. Não são alegres nem tristes, são como são todos os dias. É notado, portanto, um certo vazio na vida dessas meninas, descrito pela incapacidade de sentir. E por isso olham com olhos no chão, pois o que está ao seu redor não lhes causa nenhum tipo de sentimento ou interesse, e falam com falas macias, uma vez que não fazem questão nenhuma de serem ouvidos. Mas, por detrás dessa aparente apatia e incapacidade para sentir, esconde-se igualmente a condição de subjugação em que viviam as mulheres naquela sociedade patriarcal. Não só as negras, como as pardas e as brancas. As belas meninas pardas são as filhas de colonos e colonizados que, principalmente pelo tom de pele e pela condição de assimiladas, têm alguns privilégios que outras, essencialmente as negras, não têm. Esses privilégios fazem com que tenham acesso à educação na colônia ou até mesmo na capital, podendo, através desse recurso, que é o conhecimento, contribuírem para o desenvolvimento da sociedade. No entanto, as meninas pardas somente estudam, não agem. Elas estudam muitos anos. Só estudam muito. Mais nada. Têm, portanto, uma atitude passiva de descrença, pois acreditam que o resto traz desengano e que não irá mudar. O poema evidencia, em suma, a grande preocupação de Alda Lara com o papel da mulher dentro da sociedade angolana. Para a poetisa, a participação da mulher e o seu papel social dependem inteiramente da escolha que ela mesma faz. Deste modo, tanto o papel de fada do lar ou de acadêmica pode sim contribuir para o desenvolvimento da sociedade, desde que a mulher tenha consciência e noção da importância do papel que escolheu ter. Dessa forma, numa sociedade colonial cheia de carências do menor ao maior nível, espera-se um melhor posicionamento daqueles cidadãos que têm o privilégio de frequentar alguma instituição de ensino. Enfim, o apelo da poesia é a todas as mulheres que estudaram, independente da sua cor ou posição social, para que colaborem, lutem em favor da mudança, do desenvolvimento da sociedade angolana, para que não fiquem apenas no universo do escolarmente, mas adentrem também ao humanamente. Agora, visando apanhar o máximo possível da literatura angolana dentro do tempo que nos é cabível, há de se citar os 3 nomes que foram os principais responsáveis por uma mudança profunda na estética e nas temáticas de produção poética angolana, como apontado anteriormente. E eles são de Mestre Rui Duarte de Carvalho e Arlindo Barbetos. Nessa época, por um lado, procura-se maior rigor literário. Por outro, e como consequência do anterior, evita-se propositadamente o panfletarismo. Aqui destacamos apenas Rui Duarte de Carvalho,
que é autor de uma produção expressiva e bastante acurada no cenário literário contemporâneo angolano. O autor produz uma poesia que, ao lado de uma grande ambiência de oralidade e de um apontar para as consequências da guerra, constitui também uma reflexão sobre o próprio discurso poético. Os versos que iremos ler são do poema Venho de um Sul. Estão presentes no livro Chão de Oferta. Eu vim ao leste dimensionar a noite em gestos largos que inventei no sul, pastoreando mulolas e anharas claras como coxas recortadas em maio. Venho de um sul medido claramente em transparência de água fresca de amanhã, de um tempo circular liberto de estações, de uma nação de corpos transhumantes confundidos na cor da crosta acúlea de um negro chão elaborado em brasa. No poema recitado como no título, o Sul ganha destaque como o lugar de onde provém o eu lírico. Para ele, o Sul é o lugar da invenção, espaço em que a história pode ser reescrita, lugar no qual a transparência da água fresca surge em oposição, tomada como metáfora para a guerra colonial, onde o tempo circular liberto, próprio das sociedades africanas, se sobrepõe ao tempo linear e excludente dos discursos ocidentais. O Sul, portanto, é o lugar do magnetismo das experiências totalizantes e simbólicas que se quer assumir e renovar. Com um ritmo repleto de aliteração e assonâncias, entre elas leste largos, mulolas e anharas, claras e transhumantes, confundidos cor da crosta acúlea e da entonação, com a alternância de sílabas graves e agudas, como no verso em transparência de água fresca da manhã, o poema revela uma temporalidade cíclica quase infinita. A poesia é, ela própria, de um tempo circular liberto de estações. Quer dizer, o tempo de um eterno retorno do ritmo, abrindo-se a experiências de sentido infinito. A voz lírica também sugere a expansão do tempo e do espaço, encontrando-se a leste para dimensionar a noite em gestos largos. Viajar a impulsiona a olhar para dentro a partir da experiência dinâmica do ir e vir, em consonância com os corpos transhumantes da nação angolana, em especial os do Sul, lugar de invenção de sua arte e de reinvenção de paradigmas. Em certa medida, a localização apresentada no poema sacraliza o negro chão dos anos, pois este é impregnado de ser refúgio de forças capazes de diferenciá-lo e de conferir-lhe significado e valor. Abre aspas. Elaborado em brasa, fecha aspas, o chão resiste ao tempo e aponta a construção de um novo começo, inclusive para Angola, prestes a conquistar sua independência, pois quando o escritor escreveu o poema, o país ainda era colônia de Portugal. Passemos agora para Agostinho Neto, autor que também estampou com seus poemas as páginas da revista Mensagem. O poema a ser lido intitula-se Confiança. O oceano separou-me de mim, enquanto me fui esquecendo nos séculos, e eis-me presente, reunindo em mim o espaço condensando o tempo. Na minha história existe o paradoxo do homem disperso, enquanto o sorriso brilhava no canto de dor e as mãos construíam mundos maravilhosos. E do drama intenso de uma vida imensa e útil resultou certeza. As minhas mãos colocaram pedras nos alicerces do mundo, mereço o meu pedaço de pão. Escrito por Agostinho Neto, o poema Confiança faz parte da obra Sagrada Esperança, uma coletânea de poesia publicada em 1979. No poema, o eu lírico que se apresenta em primeira pessoa representa a voz de todo o povo, já que o poeta frequentemente escrevia expressando a vida do povo angolano. A forma livre do poema pode ser um esboço da constituição da identidade, que não segue um padrão, mas a ser questionada. Como é bem evidente,
na primeira estrofe, é registrado um sentimento de não pertencimento. O eu lírico apresenta o oceano como causador da separação de si, como mostra os versos. O oceano separou-me de mim enquanto me fui esquecendo nos séculos. A fala dele expõe o sentimento de cisão com a identidade, o que é comum ao povo africano, já que, a partir do contato com a cultura europeia, suas tradições são reprimidas, passando a um não pertencimento. Dessa forma, o eu lírico não faz parte da primeira cultura, a de sua origem, e também não pertence à segunda, a estrangeira. Está inserido no entre-lugar, isto é, o mar, que no poema é chamado de oceano, é o locus da transição de culturas e transforma o colonizado em um ser híbrido, porque o coloca em contato com a cultura do colonizador. O mar transforma-se num símbolo do sofrimento, pois é através dele que vieram os colonizadores, que partiram muitos africanos para a escravidão, para o trabalho de contrato, e por ser ainda o local onde muitas mortes ocorreram nesses trajetos. O poema também fala sobre a construção de mundos, isto é, do trabalho escravo, no enriquecimento de nações que os exploravam a fim de construir mundos maravilhosos. Em troca desse trabalho, o eu lírico exige o seu merecido pedaço de pão, o alimento que provém da sua dor e das suas mãos que colocaram pedras nos alicerces do mundo. No que diz respeito à produção literária de autoria feminina, destacamos aqui a produção poética de Ana Paula Tavares, revelada aos leitores em 1985. Ana Paula Tavares, como Rui Duarte de Carvalho, dedica-se a reverenciar no espaço da literatura os rituais da tradição oral, como também expõe-se em seus versos o olhar atento sobre as tradições ainda preservadas em várias regiões de seu país. A cabeça de Nefertiti. Tivesse soerguido, da solidão granular, o perfil oblongo da cabeça de Nefertiti. Luiz Carlos Patraquim. Essa cabeça é minha, por cima do muro que a sustém. Essa cabeça está cortada de mim há 7.000 anos, e no entanto é a voz dela que fala dentro da minha voz, e o seu olho que me ilumina os olhos. Pelo seu nariz eu respiro o barro dos antigos e passo pelos olhos o crawl preto da distância. É Berlim com o sopro dos anjos em cada esquina. É deserto com desenhos de areia muito fina. Percorro o labirinto. Essa cabeça é minha, é o perfil que me convém, com seu olhar vazio e limpo do sono de tantos anos. Esta cabeça encaixa-se-me nos ombros com o peso dos cabelos. Esta mulher é a minha fala, o meu segredo, minha língua de poder e meus mistérios. Esta mulher está fechada em mim há 7.000 anos. Por ela descobri o rosto, fui noiva e esposa, conheci o doce sabor do abandono. Como ela, não sei quem sou, estou diante do espelho, com uma moldura de bronze à volta. A rainha egípcia, conhecida pela beleza e por sua influência política e religiosa, é também, no poema, extensão dessa mulher que agora anuncia, pela voz, os ruídos silenciados de uma cabeça cortada de mim. Numa alquimia dos falares, o sujeito poético anuncia as vozes de inúmeras mulheres, de Berlim ao deserto, que por muito tempo guardaram no interior dos corpos línguas, segredos, mistérios. O grito que ganha força não é individual. No entanto, a coletividade anunciada, já pela epígrafe do poema, que traz os dizeres de um poeta moçambicano, vem à tona para retomar uma poesia como ferramenta de combate.
Esse berreiro se instala para romper com fronteiras históricas e temporais que possam recriar, cercados por entre os caminhos de mulheres que almejam se reconhecer como sujeitos desejantes da experiência do mundo, portanto também seres perceptivos. Diante do espelho, o eu lírico ainda não sabe quem é. Todavia, anuncia ter ciência de que, por 7.000 anos, carregou o reflexo dessa cabeça que representa, simbolicamente, não apenas parte desse sujeito, mas fragmentos de tantas mulheres outras em busca da sua identidade. Pois falar, como diz Bose, significa colher e escolher perfis da experiência, recortá-los, transpô-los e arrumá-los em uma sequência fonossemântica. Sendo assim, essa cabeça multifacetada vem trazer para o espaço lírico as vivências que traçam os perfis dessas vozes poéticas femininas, já que esta mulher é minha fala, meu segredo. Pela fragmentação anunciada pelo poema, notamos um sujeito poético consciente da necessidade de sentidos corporais, enquanto metáforas das experiências do seu corpo com outrem. Esta é a poética dos sentidos de Paula Tavares, um entrelaçamento de experiência dos corpos sociais, femininos, textuais, todos em busca da ressignificação da vida e da poesia. Mama África. Geraste-me no teu ventre, nasci sob o tufão colonial. Chuchei teu leite de cor, cresci, atrofiada, mas cresci, juventude rápida, como a estrela que corre quando morre o enganga. Hoje sou mulher, não sei já se mulher, se velhinha, mas é a ti que venho, África, mama África. Tu que me geraste, não me mates, não praguejes um rebento teu, senão não tens futuro. Não seja matricida, sou Angola, a tua Angola, não te juntes ao opressor, ao amigo do opressor, nem a teu filho bastardo. Eles caçoam de ti. Caíste na ratoeira, enganada, não distingues o verdadeiro do falso, no teu candidato e secular vigor. Cegaste, agora és tu, África, mama África, que dás força ao irmão bastardo para asfixiar-me, azagaiar-me pelas costas. O opressor, o amigo do opressor, o teu filho bastardo, também tu, mama África, divertir-se-ão ao ouvir-me expirar. Mas África, mama África, por amor de coerência, ainda quero crer em ti. O poema lido anteriormente pela Daiane é de Deolinda Rodrigues e chama-se A Mama. A poetisa, apropriando-se de recursos teológicos comuns, procura, através de sua escrita, os desconstruir, como, por exemplo, a metáfora da mãe, um símbolo da união e da proteção. Rodrigues subverte essa figura de linguagem a fim de denunciar os conflitos existentes entre os povos no tempo da guerra de independência, fator que impossibilitava o avançar da luta. Dessa forma, a expressão Mama África, que poderia ser inicialmente interpretada como acolhimento ou afetividade, inscreve-se com outro tom em seu discurso. Uma mãe que para o irmão, mas também o inimigo. É a terra que cultiva tanto as lutas pelas independências como suas incoerências, a exemplo da corrupção e das violações sociais nos frontes de batalha. O eu lírico do poema, a mulher, filha dessa mãe, a quem se reporta, levanta sua trajetória no solo materno, nascendo já no tufão colonial e com crescimento atrofiado pelo contexto em que viveu, entre guerras e violências que a impediram de se desenvolver. Por isso, uma juventude rápida, como a estrela que corre quando morre uma nganga, termo da língua banto que significa curandeiro espiritual, um médico tradicional das comunidades africanas. Identificando-se como mulher, o eu lírico não sabe se é ainda jovem ou se idosa. Pelas atrofias da vida, as marcas corpóreas rasuram idades e o corpo em chagas confunde o tempo.
A mulher atrofiada, com feridas que carrega pela vida, agora clama para que sua mãe não a mate. A progenitora, a mãe África de todos os irmãos, representa, sim, um perigo. Por isso, ela deseja que essa mãe não se pragueje, ou seja, não se amaldiçoe para que tenha um futuro que não seja uma matricida. Como consequência, a filha traz novamente a marca de sua identidade, como se aclamar pela consciência materna. Abre aspas. Sou Angola, a tua Angola. Fecha aspas. A partir de conselhos, o eu lírico sugere que sua mãe não se junte aos opressores e aos filhos bastardos, não legítimos, ou seja, os que não estão na autêntica luta pelas independências, os desertores. Essa mãe cega, que se une aos inimigos para guiar os que lutam pela libertação, apropria-se de alguns instrumentos, tal como a zagaia, uma lança curta usada por caçadores para apunhalar seus filhos legítimos pelas costas. E todos, inclusive ela, a mamã, divertir-se-ão com a morte daqueles que sonharam e lutaram por uma liberdade. Somente na última estrofe parece existir alguma esperança de que a mãe volte a ter certa coerência e compreenda que os caminhos do opressor, do filho bastardo, só atrofiam as conquistas e a vida dos africanos. Ainda assim, o eu lírico não quer desistir de sua genetriz, sua terra, pois acredita que a luta se faz necessária e os tempos de hipertrofias chegarão. No entanto, o que predomina na maioria dos versos é a imagem de uma mama doente, a metáfora crítica das novas nações que se constrói problemáticas, não fertilizando a terra de sonhos e esperanças, em razão das contradições dos próprios movimentos de combate pela independência. Deolinda Rodrigues, com seu discurso denunciador e contestatório, provoca, portanto, uma alteração no plano literário de Angola. Se até então a figura da mãe era enaltecida nas construções poéticas, a partir da sua escrita essa metáfora é desconstruída a fim de refletir as contradições, conflitos existentes no seu país como no interior da guerra de libertação. Por último, citamos aqui Ricardo Bestilo, um dos pseudônimos literários de Cussi Bernardo, nascido em Angola em 1976 e que é um escritor bastante recente. Embora sua área de atuação seja engenharia elétrica e gestão, e este atue contribuindo profissionalmente para o desenvolvimento do setor de telecomunicações em Angola há 20 anos, o autor escreve poemas e alguns destes podem ser encontrados em Controverso, seu livro de 2007, que é breve na extensão, mas de profunda reflexão, onde a articulação com maestria de dados da história, o rigor das análises e o conhecimento prático da realidade humana, e o seu outro livro chamado Minhas Outras Vidas, de 2017, uma obra com 232 páginas de poemas que retratam vivências de personalidades reais e imaginárias. Esse segundo livro faz parte de um conjunto de poemas escrito há 14 anos, dividido em 5 capítulos, que ressaltam também o papel da mulher. O autor, que é membro do movimento Leviarte, visa impulsionar o contato com a literatura em Angola e vem crescendo dentro da cena literária atual. Aqui trouxemos seu poema Meu País, presente na obra Controverso. Meu país. Tu és o único poeta encravado em minha alma, pelo qual bateria a caçoleta, apodrecendo na flor da alma, esquecendo tudo o que dá gorjeta, calando pela noite calma, acabando com miséria em espargata, mesmo que o mundo não bata palma. Porque o mundo é mesmo uma peta, abafou sempre o grito da alma nos pedais de sua bicicleta. Na vida da vela nigueta, que escravizou nossa alma, tudo em nome da cruzeta. Neste poema de Bestilo, o eu lírico fala de sua relação com seu país, o único poeta por quem ele morreria, demonstrando assim um amor por seu local de pertencimento.
O eu lírico também mostra em seus versos que, mesmo o mundo não batendo palma ou não enaltecendo sua escrita, ele continuará poetizando sua terra. O poeta enfatiza Angola para esse mundo do dominador que, no transcorrer do tempo, sempre procurou escravizar a alma dos dominados. Na outra estrofe, o eu lírico retoma a vida e o tempo da colonização portuguesa, em que seu país e seu povo foram explorados e escravizados, tudo em nome da cruzeta. Encerramos, assim, o nosso breve panorama da literatura de Angola, mais precisamente da sua poesia. Nesse minicurso, procuramos ressaltar que a poesia angolana é muito rica e variada. Entretanto, dado a natureza desse trabalho, não foi possível incluir muitos autores e obras, o que não quer dizer que estes sejam menos importantes para a literatura e para a compreensão da nação angolana. Esperamos que esse panorama seja o ponto de partida para que você continue explorando e aprendendo sobre as literaturas angolanas. No site do Silas, você encontrará dicas de sites e materiais para que possa aprofundar suas leituras. O intuito aqui é apresentar a você, caro professor, breves informações que possam auxiliá-lo no trabalho literário em sala de aula, tal como sugestões de autores e livros que podem ser utilizados para fins educacionais. Obrigada!